Vamos de 8 em ponto a partir de agora aqui no SC no Ar. O Brasil pode ser o primeiro país do mundo a oferecer de forma gratuita a profilaxia pré-exposição, a PrEP. O que é isso? É uma pílula que pode prevenir contra o vírus da AIDS, o HIV. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do 8 em ponto a médica infectologista Regina Santos Valim, nossa convidada de hoje aqui no programa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, obrigada. Doutora, vamos explicar para quem está em casa primeiro, né, o que é essa PrEP, profilaxia pré-exposição? Na verdade, assim, a profilaxia pré-exposição, como o próprio nome está dizendo, é para evitar que a pessoa, numa exposição de vulnerabilidade, onde ela poderia se infectar pelo vírus HIV, ela vai se prevenir, porque aliada às outras medidas profiláticas, ela também vai tomar uma medicação para evitar essa infecção. Bom, e qual é a composição desse remédio? É uma junção de 2 medicamentos antirretrovirais, é isso? Isso, são 2 antirretrovirais, né? Então a pessoa ela vai usar esse medicamento todo dia, né? E fazer o seu acompanhamento. Porque não é simplesmente ela recebeu o remédio, vai para casa, começa a tomar e não faz nenhum segmento. Não, ela vai ter que ir trimestralmente ao médico para fazer toda uma avaliação, né? Saber se está tomando direito, se está tendo algum efeito adverso. Ou seja, é uma medicação como outra qualquer que precisa ter o segmento médico adequado. E tem um tempo determinado que essa pessoa vai ter que ter para tomar esse medicamento? Ou ele é de uso contínuo enquanto a pessoa estiver exposta a uma eventual contaminação pelo HIV? Ele é de uso contínuo, né? E, na verdade, a pessoa, antes de tomar, ela vai se candidatar, que a gente chama, então ela vai ter que fazer toda uma avaliação médica e de exames, né? Num primeiro momento, depois em 2 semanas, ela volta para receber o medicamento, né? E a cada 3 meses ela volta para fazer uma reavaliação. Agora, doutora, para aquisição desse medicamento, seria mais ou menos como os demais antirretrovirais, só com uma receita específica, passando pelo especialista para poder ir até o posto de saúde adquirir o medicamento, ou no caso dos grupos mais vulneráveis ao contágio pela AIDS, pegar de graça? A medicação ela não é para todo mundo, né? Então ela é justamente para as pessoas de vulnerabilidade e mais vulnerabilidade ainda, né? Que são aquelas pessoas que têm relações sexuais sem uso de preservativo, né? Que falham justamente nessas outras condutas profiláticas. Então, elas que são os candidatos realmente a tomar a medicação, né? Tem um formulário específico que vai ser preenchido pelo médico e essa pessoa, na farmácia de dispensação do medicamento, vai pegar o seu medicamento. Tem algum efeito colateral? Tem, todo medicamento tem efeito adverso, né? Por isso que tem que ser bem acompanhado, né? Porque além do efeito gástrico, né, de enjoo, náusea, ela pode ter um comprometimento no rim e um comprometimento ósseo. Por isso que ela precisa fazer o segmento adequado. Agora, doutora, a gente vem falando muito, né, sobre a importância do uso do preservativo como método de prevenção da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Boa parte da população sabe da importância de se utilizar o preservativo na hora de uma relação sexual, mas tem metade da população que simplesmente não utiliza. Não utiliza por opção, não quer utilizar a camisinha. Um remédio distribuído dessa maneira não pode aumentar a quantidade de pessoas que têm essa percepção de não utilizar o preservativo para fazer uma relação sexual? O que as pessoas têm que entender é que assim, essa medida é mais uma medida preventiva, né? E ela não garante 100% de prevenção. Por isso que ela tem que ser aliada às outras medidas, que é o uso do preservativo, o não compartilhamento de seringas, no caso de usuários de droga injetável, a testagem, né? Então, não é uma medida isolada. E os estudos que foram feitos, que validaram o uso da PrEP, eles mostraram uma efetividade entre 68% e 80%. Então, não é 100%, né? Então, a indicação dela é que você não deixe de usar, não deixe de implementar as outras medidas profiláticas, mas que se agregue uma eficiência profilática maior
principalmente para esses grupos mais vulneráveis, né? Que são pessoas que eventualmente não usam o preservativo, que falha o uso do preservativo, né? Agora, doutora, e a gente também, claro, tem essa questão inserida dentro de um contexto em que a população mais jovem, os mais jovens, não viveram a fase em que a AIDS era praticamente sinônimo de morte certa. Década de 80, década de 90, enfim. Como é que se insere esse medicamento nesse contexto de uma população que já tem uma percepção diferente do que vem a ser ter AIDS? Mais uma vez, informação, né? A gente tem que trabalhar muito a informação para esses jovens, né? Para as pessoas entenderem justamente isso que a gente está fazendo, né? A profilaxia, ela é uma medida no combate dessa epidemia do HIV que não diminui, que está estável, né? Mas todo dia a gente tem pessoas novas se contaminando e ela entra no combate justamente para as pessoas de maior vulnerabilidade, né? As pessoas têm que entender que o HIV, ela não é uma doença, não é uma infecção que tem cura ainda, né? Ela tem um controle eficiente, mas um controle eficiente baseado o quê? Em adesão ao tratamento. E a PrEP, ela vem num contexto de evitar que as pessoas se contaminem pelo HIV, né? Ou seja, mais uma medida combatendo essa epidemia. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? E entender que não é 100%, né? Mais uma vez, a gente tem que frisar isso. 100% é quando eu alio a PrEP, ou seja, a medicação antirretroviral que vem associada às outras medidas preventivas. Doutora Regina Santos Valim, médica infectologista, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos a respeito dessa nova pílula que está para entrar aí no SUS. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite. Esse foi o 8 em Ponto, falando então sobre um pouco sobre a profilaxia pré-exposição PrEP, uma nova pílula que vai ser oferecida pelo SUS em breve, de maneira gratuita para alguns grupos e, claro, as outras pessoas vão ter que comprar, mas vão ter que se submeter a toda uma sistemática para ter acesso a esse remédio, que não invalida, claro, as outras formas de prevenção à AIDS. Com certeza tem que atuar em conjunto. O 8 Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.